Clique Mais Notícias. 7h06, 7h06. Ontem teve um trenzinho da alegria na Polícia Federal em Curitiba para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem esteve à frente da turma foi o senador do Paraná, Roberto Requião. Conta aí, Rafa. Pois é, participaram, Denian, dessa visita os senadores Jorge Viana, do PT, o Renan Calheiros, o Edson Lobão e o Roberto Requião, do MDB. Os senadores que foram fazer essa visita à carceragem do ex-presidente Lula atenderam a imprensa. Disseram que, além de Lula, também visitaram outros presos, como o ex-ministro Antônio Palocci, também o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, mas não deram detalhes da conversa com esses presos. O senador Roberto Requião, na saída, afirmou aos jornalistas que as condições da carceragem são boas e adequadas. Nós visitamos os presos todos. Presidente Lula. É evidente que as condições são adequadas, são boas. E quanto ao presidente Lula, nós encontramos uma vontade inquebrantável, acreditando na sua inocência e esperando que as suas apelações sejam julgadas como consequência da sua liberação. Me permitam toda a honestidade do mundo, esse jornal não tem mimimi. Vou dizer o que vem à minha cabeça. Muitos dos que entraram na carceragem da Polícia Federal de Curitiba não tinham nem que sair. Tinham que estar presos porque não valem nada. É gente que mete a mão no dinheiro público. Vou citar apenas um, Renan Calheiros. Renan Calheiros é um criminoso sabido e conhecido e foi fazer visita aos amigos presos na carceragem da Polícia Federal. A lei também, cedo ou tarde, vai pegar o Edson Lobão, o Roberto Requião. Montou um esquema criminoso no Acre, com o auxílio do irmão e de outros políticos do PT, que foi desbaratado pelo delegado Maurício Moscardi Grilo, um dos delegados que integra a Lava Jato em Curitiba. Hoje ele está em Brasília, trabalhando no... Ele me disse, já me contou, da história de operações contra a corrupção lá no Acre, comandada pela família Viana, lá no norte do país. Renan Calheiros, todos nós conhecemos a trajetória. O Requião, a carne fraca logo ali na frente, vai enquadrar. O Armando Monteiro, do PTB, é outro. Veja a gangue que foi visitar os presos em Curitiba. Outra coisa, quando é que estes senhores, todos vetustos, senhores de idade, gente já com a idade avançada, deixou o conforto do ar-condicionado na capital federal para visitar uma carceragem? Quando que eles puseram o pé no presídio da Papuda, na penitenciária que quilômetros do Congresso Nacional? Jamais. Quando que se teve notícia, por exemplo, do senador Roberto Requião, investido da função de senador da República do Estado do Paraná? Tudo demonstra o tipo de política que se pratica hoje no Brasil. Nós estamos na lama. E a lama responde por estes nomes: bater palminhas a um criminoso condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Me perdoe o ouvinte a dureza das... mas eu não consigo pensar em outra coisa que não fosse esses aí, ó. Muitos deles seria bom para o Brasil que, em vez de tornarem a liberdade, já ficassem presos também, porque são criminosos que metem a mão no nosso dinheiro. 7h10. O Renan Calheiros falou, não falou, Rafaela? Falou também, conversou com os jornalistas ali na saída da Superintendência da Polícia Federal, depois de ver esses presos e também o ex-presidente Lula, e aí falou, inclusive, sobre a candidatura de Henrique Meirelles à presidência pelo MDB. Foi um assunto que recebeu bastante atenção por lá. Vamos ouvir, então, o que disse o senador Renan Calheiros. Eu acho que a candidatura do Meirelles, ela ficaria muito bem para o Banco de Boston, para a presidência da FEBRABAN, jamais para presidente da República. O Meirelles não é originário
do PMDB, ele é originário da JBS, é um candidato do sistema financeiro. E o PMDB é um partido plural, diverso. E o Meirelles, ele está tentando ser, isso é meio ridículo, o anticandidato contra as pessoas que querem fazer certo no Brasil. O PMDB não pode dar legenda para ele. Ele tem 1%, isso vai dificultar o desempenho do partido. Bom, aí Renan Calheiros ainda afirmou que o candidato dele à presidência é o ex-presidente Lula e que no dia 2 de agosto, a data da convenção do MDB, ele espera que a candidatura de Meirelles seja impedida. Eu apoio como candidato. Eu apoio como candidato, mas o PMDB, diferentemente de mim, tem outras lideranças que apoiam outros candidatos. O fundamental é que nós, no dia 2, estejamos juntos para impedir essa candidatura do Meirelles, que é transformar a nossa legenda, apesar das dificuldades todas que ela já enfrentou, numa legenda de aluguel. Nós temos que nos preocupar em reconstruir o PMDB no pós-Michel Temer, que é um governo tenebroso. O sonho de consumo do MDB, o sonho de consumo do MDB é ter um candidato competitivo que agregue nos estados, que some onde chegar. Veja a fala do Renan Calheiros, né? Renan Calheiros fala do PMDB como se fosse um partido honesto. Quem ouve o Renan Calheiros faz de conta que um marciano desceu hoje ao planeta Terra e desceu no Brasil. E aí se deparou com o Renan Calheiros, senador da República, ex-presidente do Senado, um homem de fortíssima influência no mundo da política brasileira. Se não fosse apresentada quem é Renan Calheiros, perigava acreditar mesmo. Nossa, o Henrique Meirelles representa os interesses dos banqueiros. E Renan Calheiros representa o interesse de quem? Do povo brasileiro? Renan Calheiros, Requião, Lula, Aécio Neves, Gleice Hoffmann, esses todos aí, Edson Lobão, para citar apenas os que estiveram aqui. Qual deles, pense com a sua boa fé, qual deles representa o interesse do povo brasileiro? Todos eles trabalham pelo enriquecimento deles mesmos e por sistemas e esquemas de perpetuação no poder. Não dá para levar a sério uma única palavra que saia da boca do Renan Calheiros. O Renan tem razão apenas em um ponto. O PMDB é um partido plural. É plural na falcatrua. 7h14. E os ouvintes, hein, Rafa? Que desde cedo para a Jovem Pan, através da live do Facebook e também do WhatsApp, os ouvintes bastante indignados aí com a situação em relação a essa visita ao ex-presidente Lula. O João Paulo mandou aqui, provavelmente esses políticos pensam que depois de cada visita que fazem, transferem o Lula para uma jaula dentro da Superintendência da Polícia Federal. Precisa tantas visitas para saber se as condições são adequadas? Pergunta aqui o ouvinte. Evidente que não, né? Não precisaria nem visita. A sala foi montada para receber o ex-presidente Lula e se houvesse qualquer tipo de violação aos direitos fundamentais do ex-presidente, a própria defesa, numa petição à justiça, já teria solicitado o fim dessa instalação, teria pedido a transferência para outro local. Isso tudo nada tem a ver com a averiguação do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo na Polícia Federal para ver se está tudo bem. Isso tudo é movimento político como se fosse uma espécie de zoológico. Vai lá ver o homem atrás da grade para ver se está tudo bem. O que mais, Rafa? Tem ouvintes dizendo o seguinte, que eles não vão, por exemplo, fazer uma visita a Papuda porque, no entendimento do ouvinte, eles não têm amigos por lá. Se é aqui um dos ouvintes. Verdade. Tem ouvinte perguntando se essas visitas são custeadas com dinheiro público, querendo saber se... Mas sem dúvida nenhuma, né, Rafaela? Quem paga é o erário. Eles viajam e colocam na conta da chamada verba parlamentar. Nenhum desses aí tirou dinheiro do bolso para pagar o deslocamento aéreo e o hotel em Curitiba com as suas expensas, com o seu salário. Ao contrário, eles vieram em missão oficial do Congresso Nacional, do Senado da República, com isso tudo sendo pago com o nosso dinheiro. Nenhum deles tirou do bolso. Isso aí é dinheiro nosso, dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos.
Para você que está indo trabalhar, precisa abastecer agora, ou vai comprar um cafezinho, ou vai comprar um brinquedo para o seu filho, comprar um saco de feijão, o dinheiro do tributo, que nos custa tão caro, vai para pagar a mordomia desse tipo de barbaridade. Tem ouvinte aqui também dizendo o seguinte, já que na saída não comentaram a visita ao Renato Duque, também a visita ao Palocci, tem ouvinte já aqui com uma teoria, olha, será que eles não foram visitar o Palocci com a intenção de fazer algum tipo de pressão para que ele não fale tudo na delação premiada? Já falou, né? Já entregou, já foi tudo. Já foi o boi e a corda, não tem mais nem como puxar de volta. Já foi. Os ouvintes continuam mandando participações no sentido de criticar bastante. Tem ouvinte perguntando o seguinte, por que nessas entrevistas que a gente acabou de ouvir, esses senadores chamam, em especial os mais próximos ao PT, chamam o Lula de presidente, não de ex-presidente? Tem um ouvinte perguntando aqui, o Maicon queria saber. Porque essa é uma praxe, né? Uma vez presidente da República se carrega a ideia de que o cargo fica anexado ao nome, né? O Fernando Henrique, por exemplo, quando encontrado por essa gente, não por nós, assim, mas pela classe política, se encontrassem o Fernando Henrique, diriam, ô presidente, como é que vai? Não chama de ex-presidente. Isso faz parte da praxe, do método de se tratar aquele que ocupou um cargo desta relevância. O mesmo ocorre com governadores, né? Então, se você encontra um ex-governador do Paraná, por exemplo, você não fala assim, oi, ex-governador. Você trata já como governador uma espécie de uma reverência, né? Esse tipo de situação até não me incomoda. Nos Estados Unidos é desse jeito, na Europa também. Você trata com respeito aquele que ocupou um cargo investido dessa função pela vontade majoritária da população. O problema todo é quando o governante mete a mão no jarro, né? Aí vira bandido. O que mais, Rafa? Os ouvintes vão mandando participações aqui, muitos deles questionando justamente o fato de que as visitas são sempre no mesmo lugar. O Marcelo mandou aqui, vão visitar presídios lá no Rio Grande do Norte? Aí não vão, né? Ou vai para Alagoas, que é a terra do Renan Calheiros. O ex-presidente Lula, ele fez tudo certinho do ponto de vista político, né? Como ele sabe que iria ter visibilidade preso, ele, naquele período que esteve lá no sindicato dos metalúrgicos, no ABC, ele aproveitou para gravar uns vídeos, né? Para isso inflar a militância, para fazer uma nova narrativa, aquilo que nós estamos sempre chamando a atenção aqui no jornal. E ontem o Partido dos Trabalhadores tornou público um desses vídeos, né, Rafaela? Pois é, teve a divulgação ontem por parte dos apoiadores aí do ex-presidente Lula, uma mensagem gravada aparentemente por celular, assim, ele diz o seguinte, nas redes sociais foi feita essa divulgação, e aí o vídeo tem o intuito de criticar o judiciário. Nas imagens, o ex-presidente Lula diz que aceitaria a decisão de ser preso, de ser condenado, se existisse qualquer prova contra ele. O juiz Moro sabe que eu sou inocente. Os juízes do TRF4 sabem que eu sou inocente. Eu acho que tem uma coisa muito grave acontecendo. Me parece que eu sou o sonho de consumo dos ministros que me julgaram e do juiz Moro. Porque me parece que eles não querem, em hipótese alguma, junto com a Rede Globo de televisão e outros instrumentos de comunicação no Brasil, que a Lava Jato acabe. O que eu não posso é aceitar que prevaleça a mentira contada pela Polícia Federal da Lava Jato no inquérito, aceita pelo Ministério Público para acusar e aceita pelo Sérgio Moro, sabe, para me condenar. Aí, portanto, o ex-presidente Lula dizendo que é um troféu para o juiz Sérgio Moro. Ele ainda afirma nessa gravação divulgada que se os juízes querem fazer política, então eles devem abandonar as funções públicas. Se essa gente quer fazer política, é melhor deixar suas funções, sabe, de representação do Estado brasileiro, sabe, de representação, sabe, de uma função pública nesse país, e entre no partido, se candidate e venha fazer política. Mas fazer política, sabe, na Polícia Federal, fazer política no Ministério Público e fazer política no Poder Judiciário é um equívoco que o Brasil não pode permitir.
O ex-presidente Lula, em outro trecho, ainda critica o que ele chama de pirotecnia na ação da Operação Lava Jato. E aí, no fim do vídeo, a equipe de Lula pede uma contribuição para a campanha do ex-presidente, que já arrecadou aí por meio de uma vaquinha virtual mais de R$390 mil. Lembrando que na última semana, a juíza federal substituta, Carolina Lebos, proibiu que o ex-presidente conceda entrevistas, grave vídeos, agora que está preso da Superintendência da Polícia Federal. Está detido desde abril. Pois é, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fala para a militância, né? E o juiz federal Sérgio Moro sabe que eu sou inocente, os magistrados do Tribunal de Porto Alegre também. Não, todo mundo sabe que o ex-presidente Lula é culpado. O conjunto de provas é muito vigoroso. Lula, ele permitiu com que fosse instalado no país um esquema de tomada da Petrobras por feudos partidários. Tinha uma diretoria da Petrobras que cabia ao PMDB, uma outra diretoria da Petrobras cabia ao PP, ao Partido Progressista, e uma outra diretoria da Petrobras cabia ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. E esses diretores manipulavam as negociações com as empreiteiras, com as fornecedoras de obras para a Petrobras, um esquema de toma lá da cá, com as grandes empresas brasileiras, a Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão e outras do mesmo tamanho, enormes. Um esquema de corrupção em que parte do dinheiro ia para o próprio gerente da área, para o diretor da Petrobras envolvido, parte do dinheiro ia para a classe política e parte do dinheiro ia para quem chefiava tudo isso, seja em dinheiro vivo, como já relatou Antônio Palocci na sua colaboração premiada, que será tornada pública logo ali na frente, seja em dinheiro vivo, em mala de dinheiro, ou fosse no agradinho do sítio de Atibaia, ou num apartamento de 3 andares na beira do mar em São Paulo, e assim por diante. Então, na verdade, o que o ex-presidente Lula tenta fazer é isso sim, uma pirotecnia. O fato é de que o direito penal ele não pode ser seletivo. Direito penal não pode ser apenas para preto, pobre e prostituta. O direito penal tem que pegar quem usa o colarinho branco, quem detém o poder. E o que o juiz federal Sérgio Moro e os desembargadores de Porto Alegre fizeram foi exatamente isso. Pau neles, pau na corrupção. Senão, a gente vai ter cadeia apenas para ladrão de bermuda. E esses não têm direito a habeas corpus. Rafa. Deninha, a gente tem ainda participações de ouvintes a respeito desse assunto, que vão chegando aqui. Tem ouvinte perguntando, nossa, mas ele pode fazer declarações estando preso? Na verdade, esse vídeo foi gravado antes da prisão do ex-presidente. Tem ainda ouvintes perguntando o seguinte, Deninha, puxa, pede doação e o pessoal contribui? Isso eu não sei. O Terriba, você guardou algum dinheirinho aí para contribuir com o Lula ou não? Eu já deixei guardado já, né? Você vai doar quanto para o ex-presidente Lula fazer campanha eleitoral? Então, ontem sobrou as moedas que eu fui ali no posto, eu acho que deu uns 45 centavos. Vou doar hoje. Hoje mesmo, né, Terrível? Você não vai deixar nem para amanhã, né? Não, eu acredito que hoje o troco do almoço também vai dar ali uns R$2,50. Não, bastante. É brincadeira. É brincadeira. Eu não sei se você lembra, Rafaela, lembra da vaquinha do Zé Dirceu no tempo do mensalão? Que ele fez a mesma coisa e teria arrecadado lá R$1 milhão para pagar a multa da condenação em velocidade recorde. Depois se soube, com as investigações do Lava Jato, que aquele dinheiro também saiu de empreiteira para pagar a condenação do ex-ministro José Dirceu. Se a gente não se emenda, independentemente do partido que for, a classe política brasileira virou um lixão. Sabe que aqui na Europa, a Itália, em muitos pontos, se parece com o Brasil, né? A Itália tem uma história de corrupção que foi desvendada com a Operação Mãos Limpas, e depois a classe política no parlamento fez leis para livrar a eles mesmos, né? Esse é um risco enorme que a Operação Lava Jato corre, de que os próprios políticos relativizem as sanções que foram determinadas pelo Poder Judiciário. Aqui na Itália, a Mãos Limpas veio e pegou muita gente, mas os próprios políticos deram um jeito de se livrar. O Berlusconi é a figura central daquilo de ontem e do que acontece hoje. O Lula é um Berlusconi sem estudo. Vivaroli, o Rafaela.
Denise, você sabe que tem novidade também a respeito dos manifestantes que ficam ali no entorno do... Ah, tem, é? Tem. Foram embora? Não foram embora. Não foram embora? Então é... Bom dia, presidente Lula! Chega. Pois é, eles fizeram um acordo aí de conciliação, teve uma audiência de conciliação, que foi com o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, e aí justamente eles estabeleceram horários para essas manifestações. Então, o que ficou combinado lá para a alegria dos moradores do Santa Cândida? Proibição de equipamentos de som. E aí justamente tem esse bom dia do presidente Lula, horário, das 9 às 9h30 da manhã. Já o Boa Noite Lula tem que ser dado das 5 às 5h30 da tarde, às terças, quartas e sextas-feiras, e aí serão estendidos então para o período entre as 5 e as 7 da noite, às segundas e quintas-feiras. Além disso, os manifestantes não podem usar aparelho de som, fogos de artifício, para realização tanto do Bom Dia Presidente Lula, quanto do Boa Noite Presidente Lula. Também não podem fazer atos na sede da Polícia Federal durante os fins de semana. As atividades culturais do acampamento devem ser realizadas apenas nos imóveis que foram locados pelos apoiadores de Lula. E vale dizer que essa semana eles chegaram a divulgar que alugaram um novo terreno bem em frente à Sandália Monzon, ali bem em frente à Polícia Federal. Tinha saído uma decisão que estabelecia o uso da força policial para remoção deles, desobediência a uma liminar anterior que determinava a saída desse movimento de lá. E aí, por isso, eles alugaram. Ainda não divulgaram o valor, jornalistas estão perguntando quanto que foi, quem que pagou, essas informações não vieram ainda, mas divulgaram que alugaram um terreno bem em frente. Bom, aí foi feito esse acordo, portanto, que passa a valer imediatamente e que suspende a decisão de usar a força policial para remover os manifestantes por um prazo de 60 dias. Daí você veja, né, de que dinheiro para pagar aluguel nos imóveis próximos a Polícia Federal em Curitiba, eles têm, né? De onde vem o dinheiro? Quanto custa? Qual é o valor de diária que é pago a esses manifestantes? Porque são manifestantes profissionais, essa gente não trabalha? As pessoas não trabalham? Se alimentam de que jeito? Tudo pago por sindicato e por partido político. É esse ponto que a gente tem chamado sempre a atenção aqui no jornal. Poxa vida! Olha você aí do outro lado do rádio, para que você coma um pão com manteiga e uma xícara de café com leite, você tem que trabalhar e correr atrás. O dinheiro nosso de cada dia, ele é suadinho, suado. A meninada, a rapaziada que faz faculdade, que está se virando aí, quantos e quantos estudantes se viram em estágio ou vão trabalham o dia inteiro, 8 horas, 9 horas, depois vão para a sala de aula, tem que estudar, fim de semana, estuda, baixa a cabeça, tudo nos custa muito suor e sacrifício. Para estes aí, tem diária para ir bater palmas a um criminoso condenado pelo judiciário brasileiro. Quem é que paga o aluguel? Essas pessoas, elas dormem hoje em casas da região do bairro Santa Cândida. Ao custo de quanto? Financiado por quem? Aí é fácil aparecer na televisão e no rádio ou tirar fotinho para rede social na internet se dizendo manifestante que eu defendo a causa tal, a causa Y, a causa X. A vida real não é a desses manifestantes. A vida real é a minha, a da Rafaela, do Terribas e a sua, aí do outro lado do rádio. A vida, ela é muito complexa, muito difícil. Porque não bastasse isso tudo, ainda tem que arrumar a casa, tem roupa para lavar, tem pia de louça para arrumar, tem um monte de coisa. E isso nos custa um sacrifício diário que só quem vive honestamente sabe como é que é. Então esse tipo de noticiário, imagina, foi parar no Poder Judiciário para fazer um acordo de que horas que pode berrar e bater tambor na frente da casa dos outros. Chegamos a esse ponto. Não é mole, não tá fácil. Rick Mais Notícias. De volta com o Rick Mais Notícias na manhã dessa quarta-feira, 18 de julho de 2018. Denian Couto, teve políticos aí com celulares clonados. Pegaram, né? E inclusive a governadora Cida Borghetti, né, Rafa?
Pois é, teve também celular clonado, foram alvos aí de uma operação. Os integrantes dessa quadrilha acabaram presos, suspeitos de clonar celulares da governadora Cida Borghetti, também de deputados aqui do Paraná. E segundo informações da polícia, o líder da quadrilha agia no Maranhão, clonava os chips e aí ele fingia que era um político para pedir aos contatos do telefone que pagassem boletos, que pagassem contas, alegando que não tinha dinheiro. Inclusive, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, aqui do Paraná, já revelou aí que acabou repassando R$2.000, achando que era a governadora Cida Borghetti que estava pedindo dinheiro. Mas, na verdade, era um criminoso dessa quadrilha. E aí acabou ficando no prejuízo. 4 pessoas foram presas, 2 carros foram apreendidos pela polícia, diversos celulares apreendidos. As investigações começaram depois, justamente, que 25 políticos tiveram aí o telefone clonado. O caso da governadora Cida Borghetti foi clonado 4 vezes o telefone no mês de março, além de deputados federais e estaduais. A organização criminosa aliciava laranjas para abrir contas e aí recebia o dinheiro que era pedido para os contatos das vítimas, como explica o delegado Rodrigo Souza. A partir dessa clonagem, ele colocava no outro aparelho e tinha acesso a todos os contatos desse agente político, né? Eles mandavam boletos falsos, né? E pedia ali urgência, estou em viagem, eu não consegui ali a disponibilidade numérica, hoje o meu saldo ali para pagar ultrapassou o limite diário, tem como pagar isso aqui e tal, aí o cara, vou ajudar a governadora. E aí ela pagar e, na verdade, estava sendo vítima de um golpe. Tá aí, portanto, essa situação, tendo que até um deputado aqui da Assembleia acabou fazendo o pagamento, foi enganado pela quadrilha. Pagou, ficou no prejuízo aí de R$2.000. Mas foi tonto o deputado Romanelli, né? Eu gosto muito do Romanelli, é uma figura agradável, divertido e tudo, mas foi tonto. Como é que não checa a informação, recebe lá uma mensagem e sai depositando? E como ele, outros tantos, né? Isso, se eu recebo uma mensagem no meu celular dizendo, deposita aí pra mim, e a mensagem for da Rafaela ou do Terribas, eu não vou sair depositando. Eu vou checar primeiro, depois eu vou ver se tem um dinheirinho pra ajudar os parceiros, né? Mas os parça tá tudo aqui, cara. Os parça estão aqui, ó. Você sai depositando sem conferir? Não. Você faz isso, Terribas? Não, isso não tem condições. Não dá, né? Não. Mas no mínimo ligar pra pessoa, né? Meu, você tá realmente precisando da grana aí, tá bom, vou depositar, me passa tal. Mas você liga pra pessoa, né? Tá tonto, não tá tonto o deputado Romanelli? Foi, né? Tonteou o deputado Romanelli. Desculpa, mas fazer o quê? O deputado Romanelli, ele... Desculpa, mas eu acho muita tontice. Que deselegante. Que me deixa de fora desse seu mau sentimento. Mas foi tonto. Mas tudo bem, perdeu o Playboy. Vamos falar de ouvintes aqui na Jovem Pan. O que eles estão dizendo, hein, Rafa? Pois é, muitos ouvintes gostaram aí da comparação do Brasil com a Itália e estão pedindo para você até traçar mais paralelos aí. O Fabiano, por exemplo, disse: é verdade que o Daniel falou sobre a Itália. Eu estive em Roma em 2016 e o que se comentava naquele período é que a política não era nada diferente do Brasil. Aprovam leis que beneficiam os próprios políticos. Só isso. Também teve gente dizendo assim, mas lá eles têm educação, saúde, segurança em relação a essa comparação, e os ouvintes pedindo aí para você traçar um paralelo do Brasil com a Itália. O paralelo que eu tracei é somente naquilo que envolve na estratégia política para tentar evitar uma operação de combate à corrupção. Mas os países, eles são incomparáveis no que toca à qualidade de vida que se tem aqui na Itália em comparação com o Brasil, né? O ouvinte diz, tem saúde? Tem. Tem educação? Tem. Tem transporte? Tem a vida para o italiano é uma vida muito mais tranquila do que a vida para o brasileiro em todos os sentidos. Não é assim, no Brasil aquilo é melhor. Não, nada do serviço público no Brasil, nada é melhor do que se tem comparação com a Itália ou com qualquer país europeu civilizado. Então, se você fizer uma comparação, a saúde italiana, a francesa, a portuguesa e a espanhola em comparação com o Brasil, nós perdemos para todos. A educação, sequer há condições de se traçar qualquer paralelo. Transporte, rodovias,
aeroportos, a questão da carga tributária, o preço da alimentação. A gente pensa muito assim, a gente multiplica tudo por 4 ponto alguma coisa por causa do valor do real, né? Mas o dinheiro aqui, uma moeda, um valor. Então, se toma um café da manhã na Itália, por exemplo, para que o ouvinte consiga imaginar se nós fizéssemos uma comparação. Café da manhã, um café, e como o café italiano é bom, meu Deus do céu. Um café com leite e um pão, um panini, fosse um misto quente no Brasil. Um café da manhã na Itália, €3,50. O café com leite e o pão. A gente, em qualquer lugar, assim, toma um bom café com leite e come um misto quente por R$3,50? Dificilmente. Dificilmente. Porque não estou falando assim, um café mais ou menos com um pão mais ou menos. Não, tudo de alta qualidade. Um prato do dia, e aí a gente que vive com o valor do real precisa procurar desconto em restaurante, né? Um prato do dia com água ou com suco por 6, 5, 7 euros. Então tem uma diferença no valor que se paga das coisas também com a carga tributária. A gasolina aqui é muito mais barata do que se paga no Brasil. Então há uma diferença de preço da própria vida da gente, do que se paga aqui, um italiano médio e um brasileiro médio. O brasileiro precisa suar muito mais para ter a mesma qualidade de vida que um europeu tem, com a Itália em particular. Não dá para comparar. Mas para manipular a questão do jogo político, os italianos são iguaizinhos aos brasileiros. Beleza, obrigado. Animou bastante a gente aqui. A gente tá felizão aqui com a comparação. Tá feliz, né? Maravilhoso. Sabe que... Dá uma motivação extra, assim, pra gente levantar e trabalhar, sabe? É bem tranquilo, assim, acordar 5h30 da manhã, aí você pensa assim, nossa, olha como é que lá, né, a vida é fácil. Olha aqui, escuta, aí eu passei no posto hoje de gasolina, 4,17. 4,17, dá pra comprar 2 cafés da manhã aí na Itália. 1 litro de gasolina. Olha que beleza. Não, tá tranquilo, Deninho. Assim, daí agora tá 37 graus aí. Aqui tá... Hoje vai fazer um dia bom, entendeu? Mas daí a gente vai almoçar ali, vamos pegar aquele buffet livre assim, mas simples. Dá 22... Num buffet livre médio. Não vamos falar, não, ó, vamos sair pra almoçar num lugar legal hoje. R$22, vamos supor ali, certo? Dá pra almoçar, jantar e almoçar e tomar café na Itália por 2 dias. Valeu, tá bacana o dia. Não, tá legal. Motivou a gente super aqui. Não, e assim, e pra quem gosta de vinho, a comparação de preços, então, aí sim tem um sofrimento gigantesco. Não precisa a parte do vinho dá um ódiozinho. Melhor não tocar no vinho. Não vamos falar do vinho, não, que dá um ódiozinho. E para quem gosta de cerveja, o ódio é ao quadrado, viu, Terribas? Uma cerveja belga, essa bem famosinha que se toma no Brasil, é 59 centavos de euro. Nossa! Uma garrafinha. Isso é verdade. Sabe aquela verdinha que todo mundo toma? Sim. Sabe aquela? A Stella Artois? Sim. 60 centavos. 60 centavos não, a garrafa. mas isso é verdade. Por exemplo, ó, pro pessoal que gosta de vinho, quem vai hoje aqui vai comprar, por exemplo, um Cacilheiro Collection, por exemplo, que já é um bacana. Vai gastar aqui uns R$65. Lá dentro da Contitoro, lá no Chile, você paga 3.500 pesos. Que dá tipo uns R$30. Aqui a gente tem muito imposto em cima, né? Sim. Dá uma tristeza. O Brasil, ele nos dá uma raiva. Uma raiva gigante, assim. Dá muita raiva. O que vai fazer? A gente sente raiva, mas a raiva uma hora passa. Porque nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca. E aí, pelo menos o futebolzinho podia ter nos dado uma alegriazinha, né? E nem isso. Nem isso a gente conseguiu. Isso é o Terribas que fica secando, aí dá nisso aí, ó. Mentira, cara. Eu fiquei torcendo desde o começo. Deixa eu te contar uma, Terribas. Eu preciso te contar uma da Itália, que é sensacional. Você sabe que eu e você, a Rafa também, a Rafa tem essa paixão pelo rádio. Eu fico ouvindo o rádio aqui quando dá, né? Ligo o computador, o celular e fico ouvindo o rádio italiano. Sim. Aí tem um programa aqui de manhã que é um cara e uma guria falando. É um homem e uma mulher que ficam batendo papo. E eles estavam falando sobre o Brasil. E eu, com o meu italiano mais ou menos, prestando atenção bem na conversa,
E eles estavam horrorizados que tinha uma notícia num jornal europeu dizendo que no Brasil tem escorpião e que eles nunca na vida viram um escorpião. Daí eles estavam orientando, agora que é um período de férias, que se porventura as pessoas fossem visitar o Brasil, que tomassem cuidado com o escorpião. Juro por Deus, se eu tivesse o telefone da rádio, eu tinha ligado para lá para dizer o problema do Brasil não é o escorpião. Estão com medo do escorpião. Isso é de menos. E nada, esquece o escorpião. Gente, mal não sabe tem eles problema que com mal sabe eles que o problema do paranaense é aranha marrom, não é nem escorpião. É isso aí. Eles Eu tenho não têm a pavor mínima. de aranha. A aranha marrom é o pior de todos, não é escorpião aqui. Não tem a mínima. Pelo E os amor de ouvintes Deus. acham o que dessa nossa conversa, hein, Rafa? Devem estar horrorizados. Não, estão participando muito aqui, dizendo o seguinte, o Marcelo mandou, cafezinho, R$3,50, cafezinho, R$4, no aeroporto, 32, um café e um misto eu paguei, Não, colocou é só o pão de aqui. queijo, 32. É só o pão de queijo. No aeroporto tem gente dizendo, aqui o pingado, o café, é um café bem ruimzinho, bem meia boca, R$3,50 por baixo. E o Ricardo mandou uma pergunta, teve um ouvinte aqui que mandou até um slogan, porque a gente pontuou as coisas boas da Itália, mas o Denian também falou muito sobre a relação política por lá. Então ela botou aqui, para os políticos, o slogan lá é aquele famoso rouba, mas faz. É, rouba, mas faz. Pois é, mas a gente chegou ao ponto do rouba e não faz, né? A Operação Quadro Negro, no estado do Paraná, por exemplo, descobriu a Lava Jato também, mas a Quadro Negro, que está bem pertinho da gente. O que era Quadro Negro? Um esquema de corrupção em que eles recebiam adiantado o dinheiro de uma obra de um colégio que tinha que ser feito, e não era feito. É o rouba e não faz. É pior ainda. O rouba mais faz já é deplorável. O rouba e não faz, esse então nem cabe comparação. Eu tô com um panfleto aqui, Terribas, para você ter uma ideia, tá? Tá na minha frente o panfleto. Uma xícara de macchiato, um café expresso pingadinho com leite, um copo de 250 ml de suco de laranja e um brioche, que é um croissant recheado de presunto crudo, prosciutto crudo e queijo mussarela. 5 euros. Beleza. Uma xícara de café com leite, um copo de suco de laranja e um croissant recheado de presunto italiano e queijo mussarela. 5 euros. Tá bom pra você ou não? Pois é. E aí paga 30 pra comer um pão de queijo com um cafezinho mais ou menos no aeroporto Afonso Pena. Eles roubam da gente, a gente aceita também, daí não é fácil não. Rick Mais Notícias. De volta com o Rick, mais notícias. Denian, você sabe que esse período que você está aí na Itália tem uma história muito curiosa que aconteceu aqui no Paraná e que deixou uma cidade toda extremamente assustada, envolvendo aí onças. Parece que tomaram conta ali do centro de Cascavel. Ah, você tá de brincadeira. Onça na cidade? Maravilhoso, né? A história é muito boa, né, Tê? É muito boa. São onças que foram capturadas por câmeras de segurança e que nos últimos dias deixaram aí a cidade de Cascavel, no oeste, extremamente assustada. E aí foram colocadas câmeras de monitoramento, teve medida lá de fechar parques ambientais na cidade, a visitação, porque as pessoas ficaram em pânico. Tem uma imagem dessa onça passando ali em um posto de combustíveis que é impressionante, parece uma invasão. Depois veio a informação da polícia que seriam 2 onças, o que complementou aí o que deixou o medo das pessoas. Porque ela foi vista em um ponto do parque. Isso. E em pouco tempo ela foi vista, tinha uma outra onça em outro ponto, mas no extremo do parque. Exatamente. Entendeu? E aí eu tava até vendo o Instagram da Camila Buff lá de Cascavel, da nossa Jovem Pan de Cascavel, e a Camila tava falando sobre a onça. Gente,
Que isso, né? Uma onça, imagina você tá na cidade e vê uma onça. Tá parado no trânsito, para o sinaleiro, uma onça atravessando. Vai abastecer o carro, tem uma onça passando ali do lado. Bom, e por fim, a onça foi encontrada justamente por uma das armadilhas aí que foi montada pela Polícia Ambiental, a cerca de 800 metros da entrada do Lago Municipal de Cascavel, que segue fechado, assim como o zoológico por lá. É uma medida de segurança diante dessa informação aí de que 2 onças têm sido vistas com frequência na região. Então, além disso, a prefeitura lá diz que vai instalar câmeras de segurança na reserva que fica no centro de Cascavel, como explica aí o prefeito da cidade, o Leonardo Paranhos. A gente vai... Tá aí a informação, essa é a informação do prefeito da cidade, acabou dizendo que ia justamente colocar as câmeras de monitoramento por lá. Esse sistema, a informação dele, de qualquer forma, é de que vai custar R$50 mil para o município, e a intenção de colocar as câmeras é para continuar fazendo esse monitoramento, possivelmente evitar aí o pânico de moradores em relação à situação da onça. Vamos acompanhar então o que disse. Chegou ao momento de dizer que tinha mais de uma. Os técnicos afirmam que essa foi a que coincide com todas as imagens, mas eu acho que vale a pena mais 2 dias para a gente ter segurança total. Tá aí, portanto, Denian, essa história aí, digna de Dias Gomes, com onça circulando na cidade, que era uma, virou 2, e agora vão até colocar um sistema de monitoramento para onça. Pois é, tu sabe que eu lembrei a história da fábula dos 2 leões que fugiram do circo, você sabe essa? Os funcionários públicos não vão ficar bravos comigo porque é uma piada. Eu não acho isso, tá? Mas eu vou contar a piada. Tem 2 leões que fugiram do circo. Um leão fugiu para a selva. O outro leão entrou dentro de uma repartição pública. Qual leão foi encontrado primeiro? O da selva. Por quê? Estava acostumado no circo, foi para a selva, tinha que caçar, não sabia mais caçar. Passou 5 dias, o leão voltou faminto pro circo, pedindo pelo amor de Deus para que ele fosse aceito novamente. E aí passou 1 mês, e 2 meses, e 6 meses, e 1 ano, e nada do leão que entrou dentro da repartição pública. 1 ano e meio depois, voltou o leão gordo, rechonchudo pro circo, pedindo abrigo. Aí o dono do circo perguntou pro leão, ué, onde é que você estava? Disse, não, eu me escondi numa repartição pública. Cada dia eu comia um funcionário, ninguém dava falta, né? Porque tem muita gente, ele ia comendo. Um dia eu errei, comi a mulher que serve o cafezinho. Aí todo mundo me achou, eu tive que sair correndo. Vão ficar de mal comigo os servidores públicos, mas eu não podia perder a piada. Que bom que ele é jornalista. A vaga do Boa não vai ser preenchida. Bom, segundo né, a tua lógica, o Rubens Bueno que é irmão do Galvão, né? Do Galvão Bueno. Galvão Bueno. Vocês viram o choro do Casagrande? Sim. Vocês não ficaram emotivos? Eu fiquei emocionado com o Casagrande. Também, lógico. Foi forte. Foi uma história de superação, né? O Casagrande luta todo dia aí pra ficar sóbrio, né? O Casagrande, e ele jogava muito. O que mais que tem aí de ouvintes, hein, Rafa? Pois é, Daniel, tem os ouvintes dizendo o seguinte, que nesse sentido de os gringos, colocou aqui o ouvinte, acharem que o Brasil tem bicho nas ruas, então nesse caso, você mencionou o escorpião, mas Cascavel está representando o país à altura com as onças soltas. Primeiro lugar no ranking. Maravilhoso. Eu não ouvi o programa hoje, né? Mas a menina deve estar louca de medo, dizendo, não vão pro Brasil, porque além de escorpião tem onça na rua. Tem um ouvinte aqui, ele mandou uma participação maravilhosa na nossa live. Ele falou assim, tem um lanche que é mais barato no Brasil que na Itália. É um que serve no Santa Cândida, vem até mortadela. Mas aí não é verdade, esse daí é o mais caro de todos, que é pago com dinheiro público. Mentira, cara, você até recebe pra ganhar, você recebe 30 pra comer esse lanche ainda. É o melhor lanche do mundo, cara. Maravilhoso. Ai. Ô, Terribas, você tá com saudade de mim? Fala a verdade. Eu tô com saudade de você. Daí todo dia você chega aqui, a gente conversa... Você fica sentado ali fazendo um luau do Denian com o violão do estúdio. Pois é, eu tô com saudade de vocês todos aí. Sabe quem tá com saudade? Sabe quem tá com saudade de você também? Guilherme Rivaroli, que está aqui com a gente. O que tem no jornal hoje? Põe o Riva no ar aí. Fala, meu amigo Terribas, bom dia pra você, pra Rafaela Moron, pro Daniel Couto, que tá lá na Itália.
terminando aí esse doutorado, o negócio é o seguinte: hoje nós temos que falar mais uma vez de acidentes ocasionados por menores de idade, como aconteceu na rodovia dos Minérios, nesta madrugada do dia 18. E olha, sabe o que é o pior? Em meio a tudo isso, ainda tentaram esconder a moto do rapaz e, óbvio, tentando fazer com que ele não tivesse como ser responsabilizado por mais um grave acidente. Mas a gente vai falar também da saúde dos homens. Sabe o que acontece, meus amigos? Nós, homens, não vamos ao hospital e isso representa um risco enorme para a nossa saúde. A gente podia prevenir aí uma série de doenças, mas não faz, simplesmente porque nós temos medo. Como é que a gente muda essa realidade? Vamos falar também de uma dona de um pet shop que perdeu um cachorrinho e aí resolveu inventar algo diferente para que outras pessoas não passassem pelo mesmo problema que ela. Eu espero todo mundo a partir do meio-dia no Balanço Geral Curitiba, na tela da RIC TV Record. Um abraço para todos. Balança! Até lá. Valeu, Riva. Fechou. Tá com voz de travesseiro o Rivaroli, tá com né? voz? Nem levantou. Não, mas é que ele acorda só pra falar com a gente. Não, então. Agora um abraço pro Riva. Eu tô com saudade do Riva também. Agora ele faz o Jornal do Meio-Dia. E aí ele acorda mais tarde, né? Porque antes ele acordava 3 horas da manhã pra vir pra TV. Então é muita coisa, né? Quem é que tá apresentando o Paraná no ar, Rafa? A Gislene Bastos. A Gislene. Então, na volta agora, eu vou conversar com a Gislene todos os dias lá no Paraná no ar. Então, tá bom. Então, Vamos beijo embora? pra você, Rafa. Um abração, Terribas. Vamos embora, gente? Vamos embora, partiu pra cima. Então, tá bom. Amanhã é meu último dia aqui, hein? Então tá. Segunda-feira estou de volta na Nave Mãe, em Curitiba. Valeu, beijo, tchau.